Olá, senhores. Hoje eu quero mostrar a vocês aqui, falar um pouco sobre essa injustiçada maquininha de costura, esse grampeador de costura. Esse canal aqui é de coisa de pedal, mas eu adquiri uma dessa porque eu queria, né, fazer alguns reparos em roupas de pedal, em luva, esse tipo de coisa. E eu sou péssimo, eu nunca costurei em minha vida. Falei, vou comprar uma dessa aqui. E eu pesquisando vi como essa maquininha é injustiçada, os comentários as pessoas não sabem usar. Metem um pau na máquina, jogam ela fora, dizem que é um lixo. E eu vim aqui gravar esse vídeo sobre ela justamente para falar isso daqui é uma mão na roda, é uma baita de uma ajuda para quem está querendo fazer aí pequenos reparos ou até pequenas peças, viu? Eu tive os mesmos problemas que as pessoas, a máquina ela não costurava, ela pulava o laço, entendeu? E aí tipo, não, falam, pera aí, tem alguma coisa errada. Então eu fui mexendo. Além de que eu tive essa daqui, acabei quebrando ela, comprei outra para poder eu usar como baliza para consertar de cá e ver como era que regulava. E aí gostei tanto da brincadeira que comprei uma elétrica, tá vendo? E já modifiquei ela para bateria. Em vez de pilha, tá para fora porque a tampa não fecha mais. Mas funciona, viu? Ó. Então, eu queria fazer esse vídeo para mostrar a vocês aí o segredo dessa máquina. Como literalmente você consegue usar esta maquininha aqui, esse injustiçado grampeador de costura. A questão principal dessa máquina, além de toda aquela presepada que você vai ver de como passar, né, a linha por aqui, pelas argolas, pela agulha, o segredo dela tá aqui, ó, nesse mecanismo aqui da máquina. Essa maquininha ela funciona como um relógio. Tudo tem que funcionar bem no tempo certo para que o laço possa ser feito. Então quando você aperta, o que acontece? A agulha desce, o gancho ele se afasta e os dentinhos aqui eles também se afastam. Quando você solta, o gancho volta para o lugar e os dentes também vão para lá. Quando a agulha desce com a linha, ele vai empurrar a linha para baixo, vai fazer um laço aqui que tem que ser pego pelo gancho. E aí quando você solta, faz o primeiro laço. E aí soltando também, esses dentes empurram o tecido. Se nada disso estiver funcionando corretamente, né? O laço não é feito na primeira, quando da primeira ele não acontece nada. Na segunda, o laço acontece. Por quê? Na segunda vez, a agulha já desce com a linha novamente e já pega o laço que já estava no gancho. Quando nada disso acontece no tempo certo, ou quando a agulha não consegue entrar no laço, ou os dentes não conseguem empurrar o tecido, o laço não acontece, fica uma costura zoada, fica ruim. Este é o segredo dessa máquina. Por isso até desmontei a outra aqui para vocês verem o que é que resolve de verdade o problema do laço que fica soltando. Um laço ele não encaixa um no outro de baixo. Não é quando você costura e solta. Aquilo ali é você fazer o arremate no final. É só dar um nó no final. Posso até mostrar. Mas o segredo do laço que fica se soltando, não fica costurando um no outro. Cadê? Deixa eu ver. Aqui, ó, aqui eu tenho esse tipo de coisa que eu fico fazendo, bolsa para botar ferramenta. Vou dar um zoom out aqui. Não é bonito, essa aqui foi a última coisa que eu tentei fazer, eu tentei costurar um zíper e tal. Isso daqui, tá vendo? É um laço que se soltou. Aqui como ele deve ser, tá vendo? Ó, bonitão. Ó, o laço bonitão. E aqui é soltando, tá vendo? O laço ele não pega um no outro. Isso aqui é porque ela tem eu não consigo, eu tenho dificuldade de costurar aí com isso aqui foi feito tudo com elétrica. O zíper, né? Tá vendo? O laço ele vai se soltando. Isso aqui acontece e o problema principal tá nisso daqui, no gancho.
Se o gancho não estiver no formato certo, estiver empenado, ele não vai permitir com que a agulha pegue o laço. Porque a agulha, quando desce, a agulha tem que fazer esse movimento aqui. A agulha deve raspar o gancho. Tá vendo? Raspar o gancho. Se tiver fora, estiver afastado, não vai funcionar. Se a agulha estiver entrando para cá, não vai funcionar. A agulha ela tem que entrar com a ponta dela aqui. A ponta dela aqui. Deixa eu ver. O foco é complicado. A ponta dela aqui. E tem que raspar enquanto ele faz assim. Tá vendo? Ele vai fazer esse movimento. A agulha deve entrar rente ao gancho. Porque aqui vai estar um laço de linha. E ao fazer esse movimento, a agulha ela pega o laço, ela entra dentro do laço, entendeu? Para fazer o outro laço, para ele poder pegar. Se isso daqui não tiver torto, tiver amassado, tiver muito afastado e tal, não vai funcionar. Outra coisa é a maneira como a agulha fica. Tá vendo? A agulha ela tem que ficar para frente ou um pouquinho para o lado, tá vendo? Essa daqui tá com a boquinha um pouquinho pro lado. Ou ela pode ficar para frente, tá certo? Se também tiver prendendo a linha aqui, ó, tiver prendendo a linha, não vai acontecer, não vai funcionar. E outra coisa o tecido precisa fluir. Para isso, esses dentes precisam pegar no tecido. E uma maneira de você ver isso se isso daqui, ó, tá vendo que eu deixo meu reto, essa base onde o tecido passa reto, e aonde você prende o tecido também, ó, ele é bem frágil. Você dá uma amassadinha, ó, para ele poder, ó, ficar reto, ó, e pegar nos dentes. Percebe que tá pegando os dentes? Porque se ele tiver amassado, ó, se ele tiver amassado, e o tecido ele vai puxar de um lado só e tal, e vai ficar ruim. Então os dois lados, ó, você dá uma amassada, ó, para você ter certeza que os dentes estão pegando aqui na base corretamente, para que o tecido possa deslizar. Então quando tá tudo certinho, você consegue fazer uma costura decente. Tem esse feltro aqui, ó, que eu peguei para demonstrar. A agulha preta, ou a linha preta, mas vocês vão conseguir ver, ó. Tá vendo? Ó, ele empurra, ó, deu um zigue-zague aqui porque eu fiz besteira, ó, onde é que a linha tá. Não é culpa da máquina, tá? Prendi a linha fora. Acho que agora vai. Tá vendo? Segurou, não conseguiu puxar. Ele provavelmente vai dar BO aqui em um nos pontos. Mas agora ele vai, ó. Ó. E você percebe a fluidez do ponto. E você percebe aqui o ponto sendo feito, ó, perfeitamente. Mesmo preto com preto, né? Fiz besteira de mostrar, deixar preto com preto, mas ó, tá aqui, certinho. Mas aí é que tá. Se você quer fazer coisas assim maiores, entendeu? Eu fiz aqui as próprias bolsas dela mesma, tá vendo? Com zíper e tal. Esse aqui eu fiz várias dessas aqui para botar ferramenta, para botar, ó. Não vai soltar, pessoal, ó, com uma linha mais grossa até, para vocês terem noção. Essa linha aqui é bem grossa, essa linha preta aqui. É uma linha bem mais grossa do que essa branca que tá aqui. Entendeu? Ela suporta ter umas linhas mais grossas. Tudo vai depender aí de você tá fazendo a calibragem, o alinhamento correto, porque às vezes só de você ajeitar aqui a peça, ajeitar isso daqui, desamassar, ele vai puxar certo. Às vezes você tá com a agulha para frente, bota um pouquinho pro lado, sempre pro lado. Se você olhar aqui de frente, sempre pro lado direito, né, do grampeador de costura.
né? Sempre um pouquinho mais. Se tiver muito, você vira um pouquinho mais para frente, você vai tendo essa sensibilidade para ir vendo se a costura é melhor ou não. É uma questão de dar uma calibrada no negócio. E esse daqui é o que eu uso para fazer essas coisas maiores. E ele é idêntico. O mecanismo disso daqui é idêntico ao que tá nas outras, entendeu? Aqui até você pode ver, ó, não tá pegando, ó, tá um pouco levantado. Aí você amassa, ó, para forçar a base nos dentes. Você botou o tecido que você quer. Outra coisa, se ficar para fora assim, você vê que tem uns dentes para fora, não. O tecido tem que ser pego pelas duas séries de dentes. Ó, aí você vai, tem uma travinha aqui, se você não quer apertar. Tá vendo? É bem maior, né? Bem melhor. Olha aí como fica a costura. A máquina alinhada, entendeu? Certinha, você consegue fazer. Você consegue fazer as costuras que você quer. Tem coisas que ela não vai conseguir fazer, tá? Às vezes você, como eu falei, eu já fiz um que eu fiz os dois, essa napa com forro, ela tem a dificuldade de fazer o laço e tal, então acaba pulando. Então coisas mais simples, como essa própria bolsa que eu mostrei, ela consegue fazer tranquilamente. Você vai ter pouca dor de cabeça. Então é isso. Para quem fala que ele solta no final, você tem que dar o arremate no final, tem que dar um nó, porque se você puxar, ó, ele vai soltando, ó, vai soltando. O que eu faço é pegar aqui e puxar a linha para trás. Você puxa a linha para trás, e aí você tem um laço aqui, ó. Você pega com a pinça, uma agulha mesmo, tá vendo? Você consegue, na mão mesmo, que a linha tá grande, você consegue dar um nó, você consegue dar esse arremate, tá vendo? Deu um arremate, né? Às vezes eu consigo ficar folgado assim e tal, mas ele não solta mais, ó, não vai mais soltar. Você pode puxar. Quem tem mais habilidade vai conseguir fazer coisas bem melhores, vai conseguir fazer com mais beleza, com mais requinte, com mais detalhes. Eu nunca costurei em minha vida, mas isso aqui ajuda bastante. Então fica bem justo, fica bem firme. Você consegue fazer ajustes não, consertos em roupas e coisas do tipo. Eu consigo fazer, fiz várias bolsas como essa daqui, você vê, ó, tá vendo? Várias e várias e várias. Você consegue, eu guardo ferramentas nela com a napa. E ó, tá vendo? É firme, pessoal. É firme, tá bom? Então não jogue fora a sua maquininha. Se ela estiver parada aí, não jogue fora. Abra ela, dê uma olhada, vá mexendo, olhe a posição da agulha, olhe se não está amassado o gancho e vá mexendo nela, que uma hora você vai conseguir. Como eu falei para você, é só ter o posicionamento correto. Não estou mais achando a agulha aqui nessa bagunça, mas é só o posicionamento correto, ó, que ela tem que descer neste gancho. É o grande segredo da máquina para que ela funcione sem estar pulando os laços, beleza? Então ajuda aí pro pessoal, não jogue seu grampeador de costura fora. E ao pessoal do pedal aí, mas depois eu volto com mais informações, com mais vídeos sobre pedal, beleza?